Fala galera do canal Ajuda aí. Então nessa videoaula de resolução de exercícios vamos fazer sobre fluidos. E aí eu tenho que nesse primeiro problema ele diz o seguinte: um bloco de madeira flutua com 0,646 do seu volume submerso e no óleo ele pergunta qual a densidade da madeira e do óleo. Bem, uma dica que eu peço para vocês fazerem é: façam uma representação esquemática. Eu sei que esse objeto tem um peso e vai ter o empuxo aqui para cima. Então, se ele está flutuando, eu posso dizer que o empuxo será igual ao peso. E aí o empuxo, ele é calculado como o ρ do fluido, no caso a água, vezes a gravidade, vezes o volume do corpo está submerso. Que na questão ele falou que é 0,646. Então vai ser 0,646 do volume do objeto. Do volume da madeira, vou colocar aqui para especificar. Isso é igual a o peso da madeira vai ser a massa da madeira vezes a gravidade. Então, como eu tenho gravidade nos dois lados da equação, eu posso cancelar. E aí, se você lembrar aqui, densidade é igual a massa sobre volume, e eu tenho volume desse lado da equação e eu passar para o outro lado, ficaria massa sobre o volume. Então eu vou ter que a densidade da madeira, que é massa sobre o volume, densidade da madeira vai ser igual a densidade da água vezes 0,646. Esse valor aqui é tabelado, o ρ da água, e o valor é de o ρ da água é de aproximadamente 1 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Não se preocupe que esse valor aqui é tabelado. Então, substituindo esse valor aqui, multiplicando por 0,646, você vai ter que a densidade da madeira vai ser de 646 vezes 10 a terceira. E muito importante a unidade também, quilogramas por metro cúbico. Esse foi o item A. Para o item B a gente faz a mesma suposição, que o empuxo vai ser igual ao peso da madeira. Só que agora o empuxo vai ser o ρ do óleo, né? Porque a densidade é ρGV, o ρ do fluido, vezes a gravidade, vezes ele falou que está 0,918 vezes o volume da madeira submerso. Isso é igual a massa da madeira vezes a gravidade. Então, novamente, se eu passar, eu posso cancelar gravidade com gravidade. Se eu passar o volume para o lado de cada equação, eu vou ter que, e também passando juntamente com dividindo o 918, eu vou encontrar que o ρ do óleo vai ser igual ao ρ da madeira dividido por 0,918. E isso vai me dar a densidade de 703,7 kg por metro cúbico. Beleza? O problema aqui ele diz que uma esfera oca de raio interno 8 e raio externo 9 flutua submersa pela metade. Muito importante esse detalhe. Em um líquido de tal densidade, ele pergunta qual é a massa da esfera e a densidade do material. Para o item A, como ele só quer achar a massa e a esfera está flutuando, então eu posso dizer que o peso é igual ao empuxo. Então massa vezes a gravidade é igual a ρg vezes o volume deslocado. Aí eu posso cancelar a gravidade porque tem dos dois lados da equação. E aí eu vou encontrar que massa vai ser igual a densidade do material que ele falou que é 800, vezes o volume que a esfera desloca é o volume dela externo, ou seja, 4/3 de πr3, onde o R aqui eu passei para metros. E aí por que fica multiplicando o meio? Porque ele falou que é apenas metade desse volume que está submerso. E aí eu vou encontrar a massa de 1,22 kg. E já no item B, ele pergunta qual a densidade do material. Então, densidade é massa sobre volume, onde a massa nós encontramos no item A, e o volume vai ser a diferença do volume externo menos o interno. Porque se ela fosse uma esfera maciça, seria apenas o volume dela
4/3 de πr3. Só que eu preciso achar o volume externo, ou seja, 4/3 de π com raio 9, que é o externo, e o raio interno. Acho esses dois volumes, faço essa diferença e substituindo a massa e essa diferença, eu vou encontrar que a densidade do material é de 1,3 vezes 10 a terceira kg. Problema 3, ele diz que um tubo em U simples, quando for colocado 11,2 centímetros de metro de água, qual vai ser essa distância aqui em relação ao nível inicial? Bem, novamente, faço a representação esquemática, né, um tubo em U, e aí eu preciso saber o seguinte: pressão varia com a altura. Então a pressão nesse ponto aqui onde acaba a água será igual a esse ponto aqui dessa altura de mercúrio. E aí, se nós lembrarmos aquela fórmula P igual a P0 mais ρGH, ou seja, a pressão nesse ponto será a pressão atmosférica, nesse caso atmosférica, mais a densidade do fluido, vezes a gravidade, vezes a altura dele, vai me dar pressão nesse ponto. Então, se eu fizer pressão no ponto 1, vai ser igual a pressão P0, que é atmosférica, mais o ρ da água, densidade específica da água, vezes a gravidade, vezes a altura, que no caso aqui é L. E se eu fizer a pressão no ponto 2, vai ficar P0 mais o ρ do mercúrio, densidade específica do mercúrio, vezes a gravidade, vezes o Hzinho, que é essa alturazinha. E aí, como P1 é igual a P2, eu vou igualar essas duas equações. E aí eu vou ter que P0 mais o ρ da água vezes a gravidade vezes o Lzão é igual a P0 mais o ρ do mercúrio vezes a gravidade vezes o Hzinho. E aí, como eu tenho pressão P0 nos dois lados da equação, eu posso cortar. Como vai ficar em igualdade e também possui gravidade dos dois lados da equação, eu posso cancelar. E aí, se eu isolar logo o Hzinho, que é o que eu quero achar, eu vou ter que o Hzinho vai ser igual a o ρ da água vezes L, que é a altura da água, dividido por o ρ do mercúrio. E aí, substituindo os valores, esses valores aqui são tabelados, você não precisa se preocupar. Eu vou encontrar aqui 998 vezes 11,2 centímetros. Não preciso passar para metro, porque aí eu vou encontrar a resposta em centímetros, sobre 13,6 vezes 10 a terceira, que é a densidade do mercúrio. Então esse Hzinho vai ser um valor de 0,82 centímetros. Só que pela representação do esquema, a altura que eu encontrei aqui foi de 0,82. Só que o Dzinho é aproximadamente a metade dele. Então a minha distância que ele quer vai ser de 0,41 centímetros. Beleza?